Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do domingo da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse a eles: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Vamos para o comentário do Evangelho do domingo da Páscoa. Os discípulos começaram a se dar conta da ressurreição do Senhor ao se depararem com o sepulcro vazio. Maria Madalena, alarmada, pensou que o corpo de Jesus tivesse sido retirado à surdina e colocado num outro lugar. Pedro, tendo acorrido para se inteirar dos fatos, apenas constatou onde estavam o lençol e os demais panos com que Jesus havia sido envolvido. O discípulo amado, este sim, começou a perceber que algo de muito extraordinário havia acontecido. Por isso, foi capaz de passar da constatação do sepulcro vazio à fé. Ele viu e acreditou. O sepulcro vazio, por si só, não podia servir de prova para a ressurreição do Senhor.
seria sempre possível acusar os cristãos de fraude. Poderiam ter dado sumiço ao cadáver de Jesus e sair dizendo que ele ressuscitara. Era preciso ir além e descobrir, de fato, onde estava o corpo do Mestre. O discípulo amado, de imediato, cultivou a esperança de encontrar-se com o Senhor. Sua fé consistiu na certeza de que o Mestre estava vivo, não no sepulcro, porque ali não era o seu lugar. Senhor da vida, não poderia ter sido derrotado pela morte. Filho amado do Pai, as forças do mal não poderiam prevalecer sobre ele. Embora sem ter chegado ao pleno conhecimento do fato, a fé na ressurreição despontava no coração do discípulo amado. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Gostaria de trazer como a reflexão minha como pastor as palavras do Papa Francisco que ele dirigiu no final da Via Sacra no Coliseu de Roma nesta Sexta-feira Santa. O Papa Francisco presidiu essa Via Sacra no Coliseu de Roma nesta Sexta-feira Santa. E, ao final das meditações preparadas este ano por um grupo de jovens, o pontífice fez uma oração em que usou 3 palavras com as quais devemos olhar para Jesus: vergonha, arrependimento e esperança. Vergonha por termos perdido a vergonha. Arrependimento que brota da certeza de que somente o Senhor pode nos salvar do mal. E esperança, porque da cruz de Cristo desabrochou a ressurreição. Então, vamos para essa oração do Papa Francisco ao término da Via Sacra no Coliseu nesta Sexta-feira Santa. Senhor Jesus, a vós dirigimos o nosso olhar cheio de vergonha, de arrependimento e de esperança. Diante do vosso amor supremo, que a vergonha nos invada por vos ter deixado só, sofrendo pelos nossos pecados. Vergonha por ter fugido diante da provação, apesar de vos ter dito milhares de vezes: mesmo se todos vos deixarem, eu jamais vos deixarei. Vergonha por termos escolhido Barrabás e não a vós, o poder e não a vós, as aparências e não a vós, o Deus dinheiro e não a vós, o mundanismo e não a eternidade. Vergonha por termos tentado com a boca e com o coração todas as vezes que nos encontramos diante de uma provação, dizendo: se fordes o Messias, salvai-nos e nós acreditaremos. Vergonha porque tantas pessoas, até alguns dos vossos ministros, deixaram-se enganar pela ambição e pela vanglória, perdendo a sua dignidade e seu primeiro amor. Vergonha porque as nossas gerações estão deixando aos jovens um mundo fraturado pelas divisões e pelas guerras. Um mundo devorado pelo egoísmo, onde jovens, pequenos, enfermos e idosos são marginalizados. Jesus, vergonha por termos perdido a vergonha. Senhor Jesus, dai-nos sempre a graça da santa vergonha. Esperança, porque a vossa mensagem continua a inspirar ainda hoje
tantas pessoas e povos, que somente o bem pode derrotar o mal e a maldade, e que somente o perdão pode abater o rancor e a vingança. Somente o abraço fraterno pode dissipar a hostilidade e o medo do outro. Esperança, porque o vosso sacrifício continua ainda hoje a exalar o perfume do amor divino que acaricia os corações de tantos jovens que ainda vos consagram as suas vidas, tornando-se exemplos vivos de caridade e gratuidade neste nosso mundo devorado pela lógica da exploração e do ganho fácil. Esperança, porque tantos missionários e missionárias continuam ainda hoje a desafiar a consciência adormecida da humanidade, arriscando suas vidas para servir-vos nos pobres, nos descartados, nos imigrados, nos invisíveis, nos explorados, nos famintos e nos encarcerados. Esperança, porque a vossa Igreja, santa e constituída por pecadores, continua ainda hoje, apesar de todas as tentativas de desacreditá-la, a ser luz que ilumina, encoraja, alivia e testemunha o vosso amor incomensurável à humanidade, um modelo de altruísmo, uma arca de salvação e uma fonte de certeza e de verdade. Esperança, porque da vossa cruz, fruto da avidez e da covardia de tantos doutores hipócritas da lei, desabrochou a ressurreição, que transformou as trevas da sepultura em fulgor da aurora do domingo, sem poente, ensinando-nos que o vosso amor é a nossa esperança. Senhor Jesus, dai-nos sempre a graça da santa esperança. Ajudai-nos, Filho do Homem, a despojar-nos da arrogância do ladrão que estava à vossa esquerda e dos míopes e corruptos que viram em vós uma oportunidade para explorar, uma condenação para criticar, um derrotado para zombar, outra ocasião para inculpar os outros e até Deus pelas suas culpas. Amém. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na Igreja no Brasil e no mundo. Nestas notícias da Igreja Mundial, gostaria de trazer duas notícias que vêm do Vaticano. Primeira notícia: não percam o zelo apostólico, afirma o Papa no livro do Padre Diego Fares. O Papa Francisco deu de presente aos sacerdotes, nesta quinta-feira santa passada, dia 29 de março, após a missa do Crisma, na Basílica de São Pedro, o livro do sacerdote argentino Padre Diego Fares, intitulado 10 coisas que o Papa Francisco propõe aos sacerdotes. Padre Fares é um escritor da revista jesuítica La Civiltà Católica e o seu livro contém 10 recomendações práticas e espirituais particularmente queridas ao Papa. Segundo o jesuíta argentino, algumas delas são expressas com a fórmula do não perder. Trata-se de uma maneira de aconselhar na perspectiva da graça e não na do ter que ser. É oferecer o ombro, envolver o coração para chegar às duas últimas exortações. Fale ao coração do povo, e o bom sacerdote se reconhece na maneira como seu povo é ungido.
o Papa Francisco escreveu uma carta de agradecimento ao Padre Farés, relatada no início do livro. Obrigado pelo livro. 10 coisas que o Papa Francisco propõe aos sacerdotes, que reflete alguns dos meus desejos e sugestões, que surgem espontaneamente do coração, quando um bispo fala aos seus sacerdotes. Sinto que o livro é fruto de anos de acompanhamento de muitos sacerdotes, tanto na Argentina quanto em Roma, anos de escuta, retiros e ajuda a discernir. Segunda notícia. Anunciada a viagem do Papa à Lituânia, Letônia e Estônia. A sala de imprensa da Santa Sé confirmou nos últimos dias a viagem do Papa Francisco à Lituânia, Letônia e Estônia de 22 a 25 de setembro próximo. A convite dos chefes de Estado dos 3 países bálticos e dos episcopados locais, o Santo Padre visitará as cidades de Vilnius e Kaunas, na Lituânia, Riga e Aglona, na Letônia, e Tallinn, na Estônia. O programa detalhado da viagem será publicado brevemente. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos para o registro de algumas ações que aconteceram e ainda vão acontecer na nossa igreja local de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas. Mais uma vez, para iniciar, quero registrar a missa do Crisma que aconteceu na Quinta-feira Santa, pela parte da manhã. Em todas as arquidioceses e dioceses pelo mundo afora, sempre acontece essa missa do Crisma na Quinta-feira Santa, na parte da manhã. É chamada a missa do Crisma porque são nessa missa abençoados os que se usam nos sacramentos e também no sacramento da Crisma. Por isso tem essa nomenclatura de missa do Crisma. Mas, além da bênção dos óleos, também nessa missa do Crisma acontece também a renovação das promessas sacerdotais dos presbíteros de cada igreja local. Então também aqui nós tivemos essa missa do Crisma com a presença de todos os presbíteros da nossa arquidiocese. Com alegria eu faço esse registro da presença de todos os presbíteros. Claro que 3 presbíteros doentes não puderam participar, mas todos os outros presbíteros estiveram presentes e foi, de fato, um momento muito particular, mais uma vez, essa renovação das promessas sacerdotais dos nossos presbíteros. E após a missa do Crisma, nesta Quinta-feira Santa, pela parte de manhã, todos os presbíteros se dirigiram ao Centro Administrativo Dom Antônio Zátera e procedemos então à bênção deste Centro Administrativo Dom Antônio Zátera. A sigla deste Centro Administrativo Dom Antônio Zátera é CADAS, que está funcionando junto ao Instituto de Menores Dom Antônio Zátera. Entrando no Instituto de Menores, a parte da direita, então, nós temos agora o Centro Administrativo Dom Antônio Zátera, da Arquidiocese de Pelotas. E procedemos, então, com a bênção deste CADAS nesta quinta-feira após a missa do Crisma. E também, depois da bênção do CADAS,
Então tivemos a confraternização de todos os presbíteros lá mesmo no Instituto de Menores Dom Antônio Zátera. Um momento de confraternização, porque também a missa do Crisma, como também a missa da Eucaristia à noite, portanto, quinta-feira santa, celebrando a instituição do sacerdócio e a instituição da Eucaristia, é o dia também chamado do Padre. Então, fizemos essa confraternização pelo Dia do Padre na quinta-feira santa, depois da missa do Crisma e depois da bênção do Cadaz. Também na missa do Crisma, no final da missa, realizamos o lançamento do projeto chamado Ação Evangelizadora, Cada Comunidade uma Nova Vocação. Este projeto, Ação Evangelizadora, Cada Comunidade uma Nova Vocação, é um projeto da CNBB regionais Sul 2, Sul 3 e Sul 4, que abrangem os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Um projeto que foi estudado ao longo de um ano e um pouco mais, para novamente darmos uma atenção especial à promoção vocacional. Diante da secularização que está tomando muito o sul do país, nós também sentimos que, como consequência, as vocações estão diminuindo. Por isso mesmo é preciso trabalhar mais no sentido de despertar vocações. Por isso que o projeto tem como nome a Ação Evangelizadora, Cada Comunidade uma Nova Vocação. Trata-se de falar das vocações, rezar pelas vocações e convidar para as vocações. E foi feito então esse lançamento desse projeto aqui na nossa Arquidiocese de Pelotas, como também foi feito esse lançamento em todas as arquidioceses e dioceses dos 3 regionais da CNBB, Sul 2, Sul 3 e Sul 4. Algumas tarefas bem concretas para iniciarmos a concretização desse projeto. A primeira tarefa, em todas as reuniões administrativo, teológico, pastorais, realizar no início a leitura orante de um texto bíblico e rezar no final uma dezena do rosário pelas vocações e a oração pelas vocações. Segunda tarefa, antes de todas as celebrações da Eucaristia e da Palavra, os ministros extraordinários da comunhão e da Palavra rezar com a comunidade reunida uma dezena do rosário pelas vocações. Terceira tarefa, em todas as celebrações da Eucaristia e da Palavra, após o momento de ação de graças, instante de silêncio, rezar a oração pelas vocações. Quarta tarefa, no final dos encontros catequéticos com adultos, jovens, crianças, do processo de iniciação à vida cristã, rezar uma dezena do rosário pelas vocações e a oração pelas vocações. Quinta tarefa, após os encontros catequéticos com adultos, jovens e crianças, entregar alternadamente a um catequizando o banner de Nossa Senhora de Guadalupe e este o levará para casa com a tarefa de, em família, rezar diariamente uma dezena do rosário pelas vocações. E por fim, sexta tarefa, nas celebrações da Eucaristia e da Palavra, celebrar o dia do batismo dos fiéis, falando do sacramento do batismo como fonte de vida cristã e de todas as vocações. Ainda
registrando ações na nossa arquidiocese. Gostaria de comunicar a todos que teremos a posse de pároco, a última posse de pároco deste ano de 2018. Trata-se da posse de pároco do Frei Emerson Martiello, que é frade inaciano. Frei Emerson Martiello é da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, e os membros que pertencem a essa Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia são chamados de maneira mais popular de freis inacianos. Por isso, o Frei Emerson Martiello, inaciano, vai tomar posse no dia 8 de abril, portanto, amanhã, domingo, 8 dias, às 10 horas, na matriz da paróquia São José de Pedro Osório. Vai tomar posse como pároco da paróquia São José de Pedro Osório e também da paróquia Nossa Senhora do Rosário do Cerrito. Portanto, o Frei Emerson inaciano está vindo para a nossa arquidiocese para assumir essas duas paróquias. Frei Emerson é um neo-sacerdote, portanto recém-ordenado, em Mogi das Cruzes, São Paulo, e tive a graça de ordená-lo, e agora ele está no meio de nós e vai tomar posse como pároco dessas duas paróquias, a paróquia São José de Pedro Osório e a paróquia Nossa Senhora do Rosário do Cerrito. Ainda eu gostaria de lembrar que estamos às vésperas da 56ª Assembleia da CNBB, que vai acontecer nos dias 11 a 20 de abril, e estarei então também participando dessa 56ª Assembleia da CNBB nesses dias próximos do mês de abril. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. Não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria que assumimos: celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Antes de invocar a bênção de Deus, gostaria de desejar ainda a todos uma feliz Páscoa, nós que estamos dentro de mais uma Semana Santa e hoje, Sábado Santo, na Vigília Pascal. Então, uma feliz Páscoa a todos e a todas. Agradeço a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. A todos e a todas, a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.